gostaria de falar um pouquinho sobre submissão e conduta cristã. Mas vocês são rápidos, hein? Não. Então, submissão e conduta cristã. Significado de submissão. Alguém aqui arrisca me falar com toda sinceridade o que você acha que significa submissão? Levanta a mão. Estar abaixo de uma missão. Qual mais outro conceito a gente pode dar de submissão? Tem problema errar, não? Tem problema errar, não? O que você vai? Eu penso que submissão é isso. Uma vez eu perguntei num curso de mulheres assim, o que você acha que é submissão? Uma me respondeu assim, eu acho que é não ter boca para nada. Era o que ela achava que era submissão. Quem aqui acha mais ou menos isso? Só para me ter uma noção. Estão com vergonha? Tá bom, então já deu para entender mais ou menos. Então tá, né, como Rafael falou, né, submissão é estar, né, abaixo de uma missão, estar junto numa missão. E também nós temos uns outros significados que eu gostaria de ler para vocês, para mim não correr o risco de falar errado, tá? Então, o significado de submissão é uma atitude da vontade. Preste atenção. Mais que obediência, destituído de teimosia, é descansar, reclinar-se, confiar e entregar-se a alguém. Submissão é colocar tudo: entendimento, sabedoria, opiniões, sentimentos, energias à disposição de uma pessoa que está em posição de autoridade sobre você. Isso, de forma nenhuma, significa sujeitar-se à tirania abusiva. Submissão é a concessão da obediência humilde e inteligente, sem sugestão de inferioridade ou inutilidade. Ou seja, submissão nada mais é do que um ato de amor. Né? Resumindo, é um ato de amor, é um ato de fé, é muito mais que obediência. Porque concordam, às vezes a gente obedece, mas por dentro a gente está... Se vamos supor, se a mãe fala, vai no culto Connect, mas depois você fica lá naquela cantina, comendo até tarde lá com os irmãos, e você chega tarde. Então, eu quero que você chegue até 11 horas da noite em casa. Aí você fala, ai mãe, por favor, deixa eu chegar meia-noite. Não, 11 horas. Você, tá bom. Aí você vai e chega 11 horas da noite. Você obedeceu? Obedeceu. Mas por dentro você não estava muito satisfeito. Agora, a submissão aqui que nós lemos, fala que é muito além da teimosia, muito além da obediência, porque ela tem a ver com o coração. A submissão não tem a ver apenas com a atitude, a ação. Porque se você primeiro não se submete dentro, você não consegue se submeter na sua ação. A obediência, sim, eu posso não concordar e eu consigo obedecer. Mas se eu não for submisso no meu coração primeiro, eu não consigo me submeter ao outro. Deu para compreender? Então, submissão, né, é um ato de amor. E aí, como... Essa luz está estranha, né? E como praticamos o princípio da submissão? Nos relacionamentos. Eles são uma sala de aula para ensinar submissão à vontade de Deus. Gente, pastora, eu me submeto a Deus. O que Deus falar, eu faço. Ai, mas aquela minha chefe, não vem ela botar a ordem em mim, não. Não, aquela chefe, aquela minha vizinha quer que eu faça assim, nem pensar. A Deus tudo bem, né, pastora? Mas a minha irmã, não. Então, o princípio da submissão não está dentro ainda do coração. Então, os relacionamentos são uma sala de aula para ensinarmos submissão à vontade de Deus. Falamos sobre submissão. E agora, o que são princípios? Ali está escrito que nós vamos falar sobre submissão e conduta cristã. O que é um princípio? O princípio é um valor, uma crença fundamental que serve de base para ações, decisões ou conduta. Ideia fundamental que orienta o comportamento ou o pensamento. Então, o princípio cristão é o quê? É uma crença, é um valor,
Inegociável. Se você fala que é cristão e você não tem a sua conduta nos princípios da palavra de Deus, você não é cristão. Não é cristão. Então eu preciso de ter os meus condutos totalmente no princípio da palavra de Deus. Se eu tenho o princípio cristão, eu sou submisso, concordam? Porque se eu sou crente de verdade, submissão para mim vai ser consequência, assim como Jesus. Agora, se eu não tenho os princípios guardados no meu coração, eu não vou ser uma pessoa submissa. É por isso que nós lutamos dia após dia com o problema da submissão. E o primeiro que vem na cabeça é: por que a mulher tem que ser submissa ao marido? É o primeiro que vem. Porque ainda não entendeu o que é o princípio da submissão. Não entendeu o que é submissão. Não entendeu. Então, submeter quando eu concordo é muito fácil. Mas e submeter quando eu não concordo? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 2, no versículo 47. Lucas 2, 47. Diz assim, 2,47. E todos os que ouviram... Eu vou falar sobre submissão aos pais. Tá? Aos pais. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Aqui eles estão falando sobre Jesus na sua adolescência. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Gente, Jesus Cristo. E Maria sabia que ele era Jesus Cristo. E mesmo assim, Jesus era submisso aos seus pais. Aquele episódio em que eles acharam que ele estava junto ali com a caravana e não estava, né? Que é esse episódio. E eles ficaram preocupados como pais. E Jesus falou com ele: mas vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Só que Maria demonstrou a preocupação dela de mãe. E mesmo assim, Jesus, o que ele foi? Ele foi obediente. Ele foi submisso. Isso aqui é um princípio. Isso é um princípio. Jovens, vocês têm que ser obedientes aos seus pais. Vocês têm que ser obedientes. Vocês não podem fazer as coisas da cabeça de vocês. Vocês não podem tentar manipular aquilo que os seus pais dão de ordem para vocês. Se vocês concordam ou não, isso é outros 500. O negócio Jesus aqui também deu a entender que, como assim, pai e mãe, você sabe onde que eu deveria estar? Mas ele submeteu. Então há um princípio. E se a gente procurar um outro versículo, que eu não lembro onde está, depois se alguém me lembrar pode falar, que fala: se você quer ter vida longa na terra, honre o seu pai e a sua mãe. Hoje em dia, vê-se uma geração, eu não estou aqui fazendo comparação, mas acaba fazendo, uma geração muito independente e ao mesmo tempo totalmente dependente. Mas eu estou trazendo essa palavra aqui não para acusação, para alerta. Para que vocês não pequem, porque muitas vezes vocês, os jovens que são cristãos, estão caminhando para o caminho certo, mas muitas vezes há condutas na sua vida que às vezes você não tem coisa na sua vida que você vê que não rompe, que não dá certo e você não entende por quê. É porque muitas vezes você está quebrando princípios da palavra de Deus e Deus não abençoa, Deus não negocia valores. Ele vai dizer na palavra dele que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra a sua palavra.
Você pode ser um cristão fiel, você pode cumprir as suas escalas, vir em todos os cultos, mas se você for desrespeitoso com o seu pai, com a sua mãe, com os mais velhos à sua volta, você não tem a bênção de Deus. Não tem. Esse negócio de ficar debochando de pai e mãe, esse negócio de falar eu sei para pai e mãe, de bater porta de quarto, de bater o pé duro, isso não pode existir no meio dos jovens cristãos. Não pode. Ah, mas meu pai e minha mãe, eles não são cristãos, não importa, eles são seus pais. Eles são seus pais. Tem se perdido a comunhão de família dentro de casa. Quem dirá então respeito à submissão? Deixem te chamar de careta se você comunica para sua mãe, se você é homem ou se você é mulher, que horas você vai chegar em casa. Deixem rir da sua cara, mas faça aquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos respeitar aqueles que nos deram a vida. E isso está muito sério no meio dos jovens cristãos, dos jovens. E os jovens cristãos, que são vocês, gente, são vocês que vão mudar, sendo vocês primeiro a mudança. Por que vocês acham que a Bíblia chegou até nós? Porque houve pessoas como eu e como você, que ouviram os profetas falarem, guardaram no coração e passaram para outra geração. A outra geração guardou, sem aumentar um ponto e uma vírgula, e passou para outra geração. E assim que vai ser. Tenha esse entendimento. Se você não tem vivido uma vida de filho conforme aos princípios da palavra de Deus, hoje você tem a oportunidade de se arrepender e de voltar à conduta cristã, né, Elisa? Nós vamos falar agora lá em Tito, no capítulo 2. Eu deixei tantos marcados aqui que acho que eu vou ler ali no telão. Dá para colocar? Tito 2, 9 e 10. Agora nós vamos falar sobre princípios de submissão aos mestres. Tito 2, 9 e 10. Vamos lá. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Eita! Todos nós, né, a maioria de nós aqui, nós temos o nosso trabalho, nós estamos nos submetendo a alguém no trabalho. Então, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos ser exemplares. Não apenas quando o patrão está perto, o chefe está perto, mas nós precisamos ser fiéis a Deus. É não matar o horário de trabalho no banheiro, é não ficar na mesa abrindo janela do WhatsApp, se não pode na sua empresa, abrindo a janela do WhatsApp e rapidinho dando aquela olhadinha e fechando. Sabe o famoso jeitinho brasileiro? É isso aí que vai entrando cada vez mais a corrupção nas nossas vidas. O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, tudo dá-se um jeitinho. Nós não podemos concordar com isso. Muitas vezes nós falamos em coisas grandes lá em cima. Lá em Brasília, não sei na onde, mas nós esquecemos que muitas vezes nós estamos também. Pode deixar. Pode deixar. Hoje ela está aqui assim. Nós esquecemos que muitas vezes as maiores corrupções estão no nosso meio. Está em nós. Uma caneta que você pega e não devolve, não é sua, é roubo. É roubo tanto quanto você roubar uma joalheria. Né? Então, aqui diz que nós precisamos ter a nossa conduta no trabalho, para que ali nós expressemos a beleza do Evangelho.
Ai, pastora, mas é porque no meu trabalho é difícil, né? Só eu que sou crente passo uma luta. Uma luta. Menina, aproveita a oportunidade. Leva a beleza do evangelho. Gente, a Elisa está aqui, mas não distrai com ela, tá? Eu sei que está uma gracinha e tudo, mas não distrai com ela, não. Então, a beleza do evangelho nós precisamos levar. Nós precisamos. Usa que lá não tem ninguém crente que é difícil. Usa para você levar a beleza do evangelho. Seja você aquele que não vai matar o horário. Seja você aquele que não leva as coisas para casa sem pedir. Seja você o que não fala mal do chefe. E se te chamarem de ET, de extraterrestre, deixa chamar. É melhor levar a beleza, cumprir condutas cristãs, do que tentar fazer bonito e depois ir, né, para um lugar que não é legal. Eu costumo dizer, gente, uma palavra, uma frase, que quando você ouve a primeira vez parece pesada, mas depois você consegue entender o fundo dela. Eu digo o seguinte: eu não estou na obra de Deus para fazer amigos. Não estou aqui para fazer amigos. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. E os amigos virão, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Entendeu? Então, primeiro, o princípio é fazer a obra de Deus. E fazer a obra de Deus é ficar limpando a igreja, fazendo louvor. Não. É você ser de Deus. E os amigos virão. Os amigos virão. Então, às vezes eu falo isso, as pessoas... Eu assim, não, é verdade, eu não estou aqui para fazer amigo, eu estou aqui para fazer a obra de Deus. E os amigos de Cristo virão. E eu tenho os amigos da glória de Deus, né? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o princípio de submissão às autoridades, aos líderes da igreja. 1 Pedro 5:5. É 1 Pedro 5:5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém? Quero ficar aqui no 5:5, né? Sede submissas que são os mais velhos. Hoje em dia, gente, então agora aqui nós estamos falando sobre líderes da igreja, tá? Líderes da igreja. A palavra também vai dizer, em algum momento ali, que as mulheres, aquelas que são mais velhas, que elas ensinem as mais jovens, tá? Mas nós estamos vivendo num mundo em que na igreja, por exemplo, se vê mais mulheres mais jovens ensinando, pregando, e a mais velhas quietinha. Vocês concordam? A gente está tendo esse tempo, nós estamos vivendo esse tempo. Porque até nisso nós não estamos vigiando, não desprezando as mais novas. Jamais. Porque eu iniciei meu ministério, eu fui para o campo missionário com 18 anos. Eu me casei com 18 anos e fui para o campo missionário. E pasmem, eu era nova convertida. Então, não foi fácil. Então, eu sofri o preconceito de ser muito jovem e estar ali. Realmente, eu não sabia de nada. Era o Espírito Santo mesmo, gente. Era o Espírito Santo. O Espírito Santo me dava cada graça, porque eu, por mim mesma, não tinha. E eu, assim, me surpreendia com o Espírito Santo. Então, e sabe o que? Eu costumo contar para as meninas, né, que fazem TA, sabe o que me ajudou, gente, nessa caminhada cristã, quando eu era bem jovem? O Espírito Santo me deu estratégia. Faz amizade com as mais velhas da igreja. E eu buscava, parecia que eu tinha um imã. Eu sempre ia nas mais senhorinhas. Isso acelerou o meu processo de crescimento e amadurecimento. Não que eu estou pronta, a gente nunca vai estar pronto. Sempre vai dar o frio na barriga. Cadê a Lelê? Lelê fez aqui a primeira vez a oferta, para a glória de Deus. Eu estou aqui, vocês pensam que eu não estou tremendo? Eu estou suando. E o dia que a gente não tiver assim, volta atrás, meu filho, ora, vai para o pó, porque tem alguma coisa errada. O dia que você se sentir totalmente independente, totalmente capacitado, e você vir com pompa toda, para voltar para trás. Está tudo errado.
Porque tem que ter temor. Tem que ter temor. Para você falar, você tem que ser propriedade. A gente não fala aquilo que a gente não vive. Se você não vive, não fala. Porque depois você vai vir uma onda sobre você, sobre tudo aquilo que você está falando e você não consegue viver. E aí você mesmo vai se atropelar. Então, jovens que estão na igreja, vocês precisam ser submissos às autoridades que Deus colocou sobre vocês. Nos ministérios aqui da igreja, os pastores desta casa, os seus líderes de ministério. Às vezes, o seu líder de ministério é mais jovem que você, mas você vai respeitar ele tanto quanto fosse uma senhorinha de cabelo branco de coque. Você vai respeitar. Você tem que ter o respeito. É princípio. É autoridade. Vocês não me veem aqui no altar chamando o pastor Paulo de Paulinho. Ele é meu cunhado. Eu conheci ele como Paulinho, gente. Gente, quando eu vou falar em público, o pastor Paulo. Tem hora que escapole, né, pastor Paulo? Estou querendo mostrar para vocês que eu sou poderosa? Não. Estou mostrando para vocês com a minha vida, que é difícil para mim também. É um sim, senhor, é um sim, senhora. É isso que está faltando atualmente. É a pessoa, é o jovem está pronto para servir o mais velho. Às vezes tem uns diáconos aí, às vezes para lá e para cá, e tem um jovem assim, ó. Entende? Nós precisamos, se nós somos de Cristo, nós temos que fazer como Cristo fez, gente. Principalmente nós que somos chamados ministros de alguma coisa aqui dentro dessa casa. Como assim? Cadê o respeito? As autoridades eclesiásticas que foram instituídas por Deus, gente. Nós precisamos estar atentos aos detalhes. Aos detalhes. Eu tenho uma amiga, que ela é mais velha que eu, um pouquinho mais velha. Mas eu respeito ela como mais velha e ela me respeita como pastora dela. É o maior engraçado. Uma chamando a outra de senhora, sabe? E aquele respeito mútuo. Eu respeito ela porque ela é minha amiga. Eu sou pastora dela, mas ela é mais velha que eu. Pouca coisa, mas é. E eu respeito ela. E ela me respeita, eu sou mais nova, mas eu sou a pastora dela. Entendeu? Então, se todo mundo fizer assim, olha que bênção que vai ser a comunhão. Como vai facilitar as coisas. Porque não é fácil, gente, quando a gente fala assim, aqui a gente é uma família. Então, você imagina, tira por base a sua família. Tem os momentos bons e ruins, não é verdade? Mas só que não falta o amor, não é? Pode ter acontecido o que for na família, mas o amor está lá. E a gente não vive um sem o outro. Então, isso é que é a família. Quando a gente fala, bem-vindo à família, Nick, Poa, vai ter, gente, situações complicadas. Mas não é para você desistir. Não é para você ficar chateado. É para nós juntos entrarmos todos no princípio da palavra de Deus. Então, eu entendo que eu estou falando um pouquinho mais sobre esse de dentro da igreja, porque é o que a gente mais está aqui, né, gente? Fala sério, nós estamos aqui de segunda a segunda, praticamente, né, Iago? Nós estamos aqui desde quem está aqui desde o culto Leires? Olha aí. Então, imagina se a gente não estiver, né, atento às condutas, aos padrões bíblicos, nós vamos começar a tropeçar. Nós vamos começar a ser impacientes um com o outro, nós não vamos compreender que cada um é cada um. Então, nós precisamos estar atentos a essas condutas. Amém, gente? Então, jovens, compreendam que muitas vezes, às vezes você não vai gostar do que o seu líder, do que o seu pastor vai te falar, mas na sua posição cabe estar claro, né, que é tudo dentro da palavra de Deus. Então, você precisa o quê? Amém. Glória a Deus. E se tiver alguma discordância, vamos conversar. Mas sempre nós precisamos entender que lideranças eclesiásticas foram instituídas por Deus. Vamos agora falar um pouquinho sobre Deus, né? Hebreus 12, 7.
Hebreus 12, 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha que lindo. Aqui ele está falando, o autor de Hebreus, né, que é desconhecido, ele está dizendo que os nossos pais nos corrigem, mas para um tempo curto nessa vida. Né? Às vezes o que o pai fala lá na infância, você vai levar para o resto da vida, não é verdade? Só que aqui está falando que Deus, como um pai, Ele vai nos corrigir muito além do que por pouco tempo. Ele vai nos corrigir para que nós venhamos a ser levados para outro caminho. Para que não pare em nós aquilo que Ele aprende, que Ele ensina para a gente. Então, por isso, eu quero dizer para você, né, se submeta a Deus. Muitas vezes nós nos submetemos a Deus com as nossas próprias convicções, com os nossos próprios planejamentos. E vive dando errado para a gente não consegue êxito nas coisas, na vida com Deus, porque nós estamos está muito incutido em nós os nossos desejos, as nossas convicções. Nós precisamos ser como aqui a palavra está dizendo, que nós devemos estar submissos a Deus, entendendo que toda correção dele vai nos levar para um bom caminho. Só que a correção dói. E às vezes quando você vê, a gente vê que Deus está com um chicotinho, né, de ouro ali, para vir, né, nas costas da gente, dar ali com carinho, para a gente aprumar, para a gente endireitar de novo, a gente sai fora. A gente finge que não entendeu, né? Então, nós precisamos, né, ser submissos à vontade de Deus. Muitas vezes, vamos dizer 99,9999%, vai ser com choro, vai ser em meio às dificuldades, porque a palavra diz que a porta é estreita. E se quando você for se submeter a Deus nessa sua caminhada, e você perceber que está tudo bem legal, está tudo mais fácil, está tudo... Preste atenção se você talvez não errou o caminho da porta. Porque eu costumo dizer que na vida do cristão, quando tudo começa a estar muito normal para o crente, tudo aceitável, tudo negociável, pode fazer o caminho de volta. Porque você vai começar a trilhar por um caminho muito perigoso e depois você não vai conseguir voltar, sabe por quê? Porque você vai estar tão cheio das suas próprias convicções que você não consegue, você não aceita mais a palavra de disciplina, de exortação do Senhor. E aí você vive aquela vida cíclica, aquela vida mais ou menos, e aí você fica à margem, e aí a gente começa a encontrar desculpa para tudo, e a gente fica cético. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Por isso que na palavra vai dizer, não estou lembrando bem como é que é, mas vai falar que aquele que já experimentou da palavra e volta atrás é mais difícil, é quase impossível eles voltarem. É tipo isso que fala, não é? É quase impossível. É por isso. Porque fica tão cheio de si que não consegue mais entender a disciplina de Deus. Então, correndo aí mais um pouquinho, vamos dizer agora sobre submissão aos... Cadê que me perdi? Peraí. Submissão a Jesus Cristo. Efésios 5, 24. Estou terminando. Deixa eu achar aqui. Efésios 5, 24. Está ali. 24 e 25. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui a gente mata 3 coelhos com uma cajadada só. Jesus é assim, ele vem, não vem, ele vem com propósito. Você está com propósito aqui nessa terra, gente? Quem já entendeu ou quem ainda não entendeu, e quem está em busca, sempre tem o propósito de Deus sobre você. Não desista, não vá nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desanime com os desafios da vida, porque é assim mesmo. Gente, para cá, se cada um for sentar aqui e contar a sua história, né, o outro vai ficar, capaz, né? Porque cada um tem um histórico de vida. E nós estamos aqui. Então, porque Deus tem propósito na nossa vida, não acabou. Não acabou o propósito. Então, aqui ele mata 3 coelhos com uma cajadada só. Volta no 24, Iago. Não, Iago, não. Volta no 24, por favor. Iago está aqui. Deixa lá. Então, o que ele diz? Ele diz que nós devemos ser submissos, as mulheres ser submissas aos maridos, tá? Que é aquela velha que eu falei lá no início, que ser submissa não é não ter boca para nada. Você vai continuar tendo sua boca, suas opiniões. E se você, mulher, quer saber mais sobre submissão, venha fazer o curso Leires Únicas, que a gente vai falar muito sobre esse tema bem falado aí, bem coisa aí. É isso aí, esqueci da palavra. Então, o que acontece? Nós devemos ser submissos a Cristo, como a mulher ao marido. E o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Gente, Jesus Cristo, preste atenção aqui, deixa Emanuel lá. Jesus Cristo amou a igreja de tal ponto que entregou a sua vida. E doeu. Doeu tanto que quando ele queria... Ainda está, né? Quer trocar? Não fingiu de bobo igual a gente finge hoje. Ele não fugiu. Ele enfrentou. E muitos de nós, principalmente, não estou falando que são vocês, mas caso vocês se enquadrem no que eu estou falando, comece a orar a respeito, comece a ter novas atitudes. Principalmente a juventude de hoje está tendo uma tendência muito grande de fugir das suas responsabilidades, de fugir daquilo que você fala, dos compromissos. É uma facilidade para desfazer compromissos, sabe? Antigamente, um aperto de mão selava um compromisso. Hoje em dia, você fala, você confirma no WhatsApp, você manda um sinal de fumaça, você vai para o compromisso e a pessoa não aparece. Então, seja uma pessoa comprometida. Cristo se comprometeu conosco, se entregando por completo naquela cruz. Porque se ele se entregasse 99,9%, nós não estaríamos salvos. Ele fez com excelência. Ele entregou a própria vida. Ele fez em amor. Assim, os maridos devem fazer para as esposas. Às vezes, a pessoa só olha o lado da mulher. Seja submissas ao vosso marido. Mas esquece que também tem um lado bem delicado aí, que o marido deve amar a esposa a ponto de entregar a vida por ela. Não é tão simples assim, não. E agora virou o jogo, né? Qual que ficou mais fácil? O dar a vida ou se submissa? Né? Então, nós devemos entender. Então, aqui, com esses 2 versículos, ele falou 3 princípios. Marido amar a esposa a ponto de dar vida por ela. Em momento algum, a Bíblia manda a mulher amar o esposo, ela manda respeitar e ser submissa. Porque Deus sabe, Ele que nos criou, Ele sabe que nós... Quando nós amamos, nós respeitamos, nós somos submissos. Nem precisa dele falar, porque nós somos criação dele. Agora, o homem, como o senso do homem é ser provedor, precisa de lembrar. Marido, sua esposa precisa de atenção. Marido, seja amoroso. E muitas vezes nós olhamos só para o lado da submissão. Aí fica... Mas Jesus se entregou por inteiro. Amém, gente? Glória a Deus. Estou acabando, prometo. Agora o último,
nós vamos falar sobre a submissão de Jesus a Deus. Está lá em Hebreus 10, no versículo 7. Hebreus 10, 7. Isso mesmo. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro. Está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então Jesus, ele totalmente se sujeitou a Deus em favor de homens. Então pense que muitas vezes a forma de você estar sujeitando a Deus é servindo essa pessoa que está do seu lado. Pense que muitas vezes, talvez você está se recusando, porque às vezes você não vai muito com a cara da pessoa, ou talvez você tenha até motivos, né? Mas muitas vezes a forma de se sujeitar a Deus vai ser se sujeitando ao seu irmão. Eu digo que o ministério que mais é colocado à prova de servir pessoas é a diaconia. Né, Iago? É a diaconia. Porque diaconia, diretamente, ele está servindo a Deus, servindo pessoas. O louvor está louvando, a intercessão está orando, os pastores estão pregando, mas o diácono está servindo pessoas. Então, o coração de servo é de entrega. Então, muitas vezes, nós estamos, gente, isso aqui para ser aprovado. E aí, Deus vai e manda uma pessoa na nossa frente, para nós tirarmos aquele 10, para sair, sabe, daquela fase e passar para outra, igual no Super Mario. Mas aí a gente vai e tira um 0. Aí a gente fica, mas a gente não está atento, que nós não estamos sendo pequenos cristãos na vida de outras pessoas, amém? Então, para concluir, né, esse versículo aqui de Hebreus 10, 7, nós vamos encontrar, ele também não precisa abrir, lá em Salmos 40. Davi também fala a mesma coisa, né? No Salmos, não sei se ele vai colocar 40, no versículo 7, Davi vai falar a mesma coisa que Jesus, que ele nasceu para se sujeitar a Deus. Maria também, em Lucas, quando o anjo visita ela e fala para ela que ela ia engravidar, né, de Jesus, e ela disse que seja feita a tua vontade, Senhor. Vocês acham que Maria, naquela época, do jeito que eram as coisas, ela, em sã consciência, ela queria? Mas ela aceitou. E Esther 4:16 também vai nos dizer. Esther, quando ela tem um desafio dela interceder pelo povo, ela fala, ela se coloca na brecha, ela se submete a Deus. E ela fala o quê? Se pereci, pereci. Então, irmão, só para finalizar, eu espero muito que você saia daqui hoje refletindo sobre a conduta, os princípios cristãos. Que evangelho não é ganho, evangelho é perda. Evangelho é cada vez mais perder de nós mesmos. Reputação, então, não é uma coisa que não cabe ao cristão. Reputação não cabe mais a nós. O que tem a ver conosco é as pessoas verem em nós Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque a palavra vai dizer que é melhor você colocar uma pedra, amarrar no pescoço e se atirar no penhasco, do que você escandalizar um pequenino. Então, a nossa conduta precisa ser cristã. Então, hoje nós vamos para casa. Eu fui a primeira, igual eu falei com vocês, desde a aula do devocional, a ser pega nesta palavra. Então, vamos remoer, vamos refletir. A palavra de Deus diz que nós devemos meditar na palavra dele. E eu vou te dizer, você tem a força do Espírito Santo
para você ter essa conduta cristã. Não é o pecado, não são culturas, não é nada que possa te impedir de ser transformado pelo princípio da palavra de Deus e praticar, amém? Vamos colocar de